você sabia que a Bíblia já foi traduzida para mais de 2.800 idiomas? E mais, milhões de cópias já foram impressas e mais de 90% das pessoas no mundo podem ler a Bíblia na sua própria linguagem. E toda semana, mais de 1 milhão de pessoas conseguem uma Bíblia nova. Qual é o livro que é mais lido? Então, nenhum livro se compara a ela. E você sabia que a Bíblia é um verdadeiro tesouro de conhecimento que muitas vezes é ignorado? Olha só, tem coisa que a ciência está descobrindo hoje que já estava escrita há milhares de anos. Por exemplo, no livro de Levítico encontramos leis sobre quarentena e higiene, numa época em que as nações vizinhas não faziam ideia do que era isso. E não para por aí. A Bíblia descreve a Terra como um círculo ou uma esfera, muito antes de saber que ela não é plana. Além disso, diz que a Terra está suspensa sobre o nada. Como é possível que um livro antigo tenha tanta precisão científica? Isso mostra que Deus sabia o que estava falando. Por quê? Porque Ele criou todas as coisas. Então, se você pensa que a Bíblia é só um livro religioso, pensa novamente, porque é um livro cheio de sabedoria científica e histórica. O que a ciência está descobrindo agora já estava ali, à vista de todos, há milênios. É incrível, não é mesmo, gente? A Bíblia realmente nos mostra que o conhecimento pode vir de onde menos esperamos. Você já se perguntou por que podemos acreditar na Bíblia? Muitos consideram a Bíblia um livro sagrado e sua credibilidade é reforçada por descobertas científicas e arqueológicas que afirmam suas narrativas. A ciência tem feito descobertas o que já estava escrito na Bíblia. Um caso notável é a existência de cidades mencionadas como Jericó e Jerusalém, que foram confirmadas por escavações arqueológicas. A arqueologia revelou estruturas e artefatos que datam do tempo bíblico, provando que essas cidades realmente existiram. E aí, você sabia disso? Então, além disso, a Bíblia fala sobre fenômenos naturais e eventos históricos que antes era visto como apenas relatos. Por exemplo, a descrição do dilúvio em Gênesis tem paralelos com descobertas de grandes inundações em várias culturas ao redor do mundo. Isso nos faz refletir sobre a conexão entre as escrituras e a realidade. Agora, falando sobre o livro de Daniel, ele é cheio de profecias impressionantes. Muitas delas já se cumpriram. Com a ascensão e queda de impérios, incluindo Babilônia e Medo-Pérsia, outras profecias ainda estão em andamento. Sim, como as relacionadas ao final dos tempos e ao retorno de Cristo. Olha lá, essas provisões têm atraído a atenção de estudiosos. Será que isso é à toa, gente? Portanto, quando olhamos para a Bíblia sob a luz da ciência e da arqueologia, percebemos que há uma harmonia surpreendente entre fé e razão. As descobertas não apenas reforçam a narrativa bíblica, mas também nos convida a explorar mais profundamente o significado dessas escrituras em nossas vidas. Acredita ou não, gente, a Bíblia continua a ser uma fonte de sabedoria e conhecimento que ressoa através dos tempos. E não para só por aí. E o mais incrível é que os autores viveram em épocas diferentes. Teve médico, agricultores, pescadores, pastores, profetas, juízes e até reis. E mesmo assim, todas as partes da Bíblia se encaixam de forma perfeita. Então, como isso é possível? É simples. Apesar de virem de textos tão distintos, os escritores foram inspirados por Deus. Isso significa que mesmo com estilos e experiências diferentes, a mensagem é única e ela é coerente. A Bíblia começa explicando como os problemas do mundo surgiram e termina revelando como Deus vai resolver os problemas e o que Ele vai fazer para transformar as nossas vidas. Porque essa situação, ela não vai continuar como está, gente. Deus, Ele é amor e Ele quer o melhor para nós. E aqui está um ponto importante. A Bíblia fala sobre milhares de anos da história da humanidade e mostra que Deus sempre cumpre as suas promessas. Embora ela não seja um livro de ciência ou manual escolar,
quando aborda temas científicos, ela está sempre correta. Isso é algo que se espera de um livro inspirado por Deus. Portanto, quando lermos a Bíblia, não estamos apenas explorando as histórias antigas, como eu já ouvi falar, coisa ultrapassada, não. Ela é atual. Estamos descobrindo um guia atemporal que nos mostra a verdade sobre o mundo e sobre nós mesmos. A Bíblia realmente nunca erra. Preste atenção, porque ela é luz e ela brilha cada vez mais. E você, qual que é a sua opinião sobre a Bíblia? Você acredita que ela é a palavra de Deus também? Ou é apenas um livro? Ou apenas ideias de homens? Então, meu povo, não menospreza esse livro que tem aí na sua casa. Faça a leitura da palavra de Deus. Leia Provérbios. É fácil de entender Provérbios. Se você não tiver a Bíblia em casa e você tem um celular em mãos, então leia o primeiro capítulo de Provérbios aí no Google. Depois o segundo, o terceiro, e depois você pula para Mateus. É Mateus ali no início, vem falando sobre a geração de Jesus. Às vezes a pessoa acha até chato, né? Que fulano gerou ciclano, mas é importante saber da linhagem de Jesus. Ele tem história também. Então, qual é a linhagem dele? Ele veio de Davi. Davi foi rei. Então, é muito importante. Eu tenho certeza que se você está triste, está com depressão e pensa assim, mas eu vou ficar lendo Bíblia? Então, é nesse momento sim que você lê. A palavra de Deus, ela é viva, ela exerce um poder tremendo sobre a sua vida, porque quem te criou, ele deixou esse manual de instrução, que é a Bíblia para você, um presente para você. Está aí nas suas mãos, é um presente de vida ou morte. Até o próximo vídeo, meus amores, se Deus quiser.